Olá! Estamos ao vivo. Deixa eu ver se o áudio tá saindo aí. Tá, foi. Estamos ao vivo. Olá. E bora começar essa live. Bom, vamos começar. Oi, Fernanda. Bora começar do começo. Eu não quero enrolar muito vocês aqui, até porque ficar falando de mim, da gente, e não da viagem é até mais legal, mas ficar falando da gente, acho meio enrolação, parece meio enche linguiça, mas como vocês pediram, vocês queriam muito que eu fizesse essa live sobre a gente, sobre a viagem, então eu vou começar falando um pouquinho da gente antes de começar a viagem, como a gente planejou, tudo que vocês perguntaram esses dias, vocês mandaram hoje na caixinha de pergunta, eu meio que preparei um roteirinho e vou falar tudo pra vocês. Então, bora lá. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou criadora de conteúdo de viagem, fotógrafa e, nas horas vagas, ilustradora. Eu sou casada com o Patrick, ele também está na viagem. Ele é consultor de cidadania italiana, faz busca de documentação para cidadania. Então, se precisar, já aproveita, né? Faz um merchan do marido. E nós temos 2 filhos, o Matheus de 5 anos e a Giovana de 3. E nós estamos fazendo uma slow travel pelo mundo. Quem não sabe o que é uma slow travel, eu vou falar sobre isso durante a live. Então, segura aí que você vai descobrir o que é. E é muito bacana, é um jeito muito legal de viajar e com certeza muita gente vai se identificar e vai querer viajar só assim, porque realmente é muito top. Principalmente pra quem tem criança, é um estilo maravilhoso. Então, bora lá. Oi, cunhada. Ó, até minha cunhada tá ao vivo. Ai, arraso. Dá coração, cunhada, joga muito coração aí. Então, bora lá. Bom, a ideia da viagem começou em 2014. Na época eu era comissária de voo, fui comissária por 15 anos. E na época eu só namorava com o Patrick. E a empresa me fez um convite super forçado, ou pegava a licença não remunerada da empresa, ou eu ia levar um pé na bunda. Então, muito esperta que sou, peguei a licença não remunerada e fiz um convite para o meu namorado na época, que é o meu marido hoje, se ele tava afim da gente ir estudar inglês fora. E ele, obviamente, super topou e a gente ia pra São Francisco. Só que negaram o visto dele. Enfim, vou resumir essa parte porque, também senão demora muito. E a gente acabou indo pra Nova Zelândia. A gente ficou 2 meses na Nova Zelândia e a gente foi pra ficar mais tempo. Na verdade, a gente tinha a intenção até de ficar lá. Só que quando a gente pisou na Nova Zelândia, a empresa me chamou para voltar. Olha que maravilhosos. E aí eu neguei a minha volta a primeira vez. 1 mês depois eles me pediram de novo para retornar, que eles estavam precisando dos funcionários. E aí ou eu voltava ou era mandada embora. E a gente acabou voltando, ficou só 2 meses lá. Mas lá foi muito legal porque a gente não foi como turista, a gente não foi de viagem, né? Então, a gente morava num apartamento e tinha a rotina de uma pessoa de lá. Então, a gente tomava nosso café da manhã, ia andar pela cidade, conversava com os locais, ia fazer passeios completamente alternativos, nada muito turistão, tipo pontos turísticos, essas coisas. E era muito gostoso. E até então, a gente nunca tinha escutado falar no termo slow travel. E a gente tava fazendo isso e não sabia. A gente tinha uma vida normal, tipo, a gente tava morando literalmente na Nova Zelândia, não tinha aceleração de nada, e a gente ia no mercado, ia estudar, essas coisas. E aí a gente conversando com algumas pessoas lá, foi a primeira vez que a gente escutou o termo slow travel. E aí a gente começou a pesquisar um pouco sobre, na época se falava muito pouco sobre isso, principalmente no Brasil, quase ninguém falava sobre isso, não tinham vídeos no YouTube sobre o termo. E então a gente olhou esse conteúdo, tipo, entendeu que o que a gente estava fazendo era isso, mas deixou quieto.
Bom, a gente teve que voltar pro Brasil, porque, que nem eu disse pra vocês, a empresa falou pra eu voltar. Então, a gente voltou e na nossa volta a gente teve certeza que a gente queria morar junto, porque a primeira vez que a gente realmente morou junto foi na Nova Zelândia. Até então, ele morava sozinho, eu morava com os meus pais. E aí a nossa vida começou a mudar em relação a gente foi morar junto, depois a gente ficou noivo, tudo isso. E a gente tinha o sonho de viajar o mundo. A gente queria viajar o mundo slow travel, tipo, sem pressas, curtindo mesmo, sentindo as cidades, conhecendo os locais, conversando com a galera. A gente queria isso. Então a gente começou a mudar todo o esquema da nossa vida, assim. Até então eu voltei a ser comissária, ele era sommelier de cerveja na época, e a gente começou a ver formas de conseguir ir morar fora e ter trabalhos que a gente conseguisse arrumar fácil. Então, tipo, funções que a gente conseguisse em qualquer lugar. A gente fez um monte de curso, cursos de profissões fáceis de se conseguir fora. O Patrick fez curso de sommelier, ele era sommelier de cerveja, que já é uma profissão que já dá pra conseguir fora. Ele fez curso de barista, bartender. Se eu faltar alguma coisa, me fala aí, que é tanto curso que a gente fez. Eu fiz curso de nail design, eu fiz curso de um bocado de coisa também, eu não vou lembrar. A gente fez curso de um monte de coisa, porque a nossa ideia era, bom, se a gente vai morar fora, a gente tem que arrumar um emprego. Então, vamos fazer cursos e aprender coisas fáceis de conseguir um emprego, porque se a gente estiver lá, a gente se vira de qualquer jeito, zero estresse, zero frescura, tipo, qualquer coisa que a gente pudesse trabalhar tava bom. Eu já tinha sido babá nos Estados Unidos, então se eu precisasse ser babá não teria problema, e vamos que vamos. Na época ainda não tinha as crianças, então o nosso pensamento era esse, vamos fazer cursos e a gente se vira, a gente arruma emprego de qualquer coisa, o que a gente quer é morar fora e ponto. Só que, né, a gente na época morava numa kitnet super pequenininha, mas foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida, com certeza, assim, de casal, porque a gente economizava muita grana dos nossos salários pela kitnet ser pequena e a gente ter um gasto muito baixo com ela. Era no centro da nossa cidade, então a gente é do ABC Paulista, São Bernardo, então a gente morava no centro da cidade, gastava muito pouco com a kitnet e quase toda a grana que a gente recebia dos nossos salários, tipo, a gente guardava. E aí, como a gente tinha morado na Nova Zelândia e quando a gente voltou de lá, a gente foi morar com os meus pais, a gente conversou que se a gente fosse novamente morar fora, a gente queria deixar uma casa no Brasil, porque a gente não queria, se acontecesse alguma coisa, voltar e ter que voltar para casa dos nossos pais. Esse é o nosso pensamento de antes de ter filho. Isso, gente, 2014 que rolou toda essa conversa, então faz muito tempo. E aí a gente resolveu que a gente ia juntar grana para comprar um apartamento e a gente ficou nessa função. A gente morava na kitnet e juntou muita grana para comprar um AP. Quando a gente comprou o AP, não foi uma coisa rápida, tá, gente? Tipo, lembra que são anos aí. Eu não vou lembrar anos específicos, sou péssima pra datas, mas muitos anos rolaram. A gente comprou o apartamento e coisa de meses depois eu descobri que tava grávida. Tudo bem, tava tudo caminhando pro que a gente tava planejando, a gente já teria um apartamento, a gente poderia começar a pegar firme nessa mudança que a gente queria fazer pra fora. E aí eu descobri que tava grávida. Na época foi uma surpresa, eu já tava de 3 meses. Sim, essas coisas acontecem comigo. E aí foi um baque, porque a gente tinha acabado de comprar apartamento, a gente tava em reforma, era saco de cimento, areia, tudo pela casa inteira. E ia chegar um bebê, muito em breve, né? Porque eu já tava de 3 meses, eu já tinha perdido 3 meses aí pra me preparar. Mas tudo bem, deu tudo certo, o Matheus nasceu. Vários de vocês que me seguem aqui até hoje e acompanham a gente desde a época da gravidez do Matheus. Tem gente aqui que até desde quando a gente comprou o apartamento. Então, vocês sabem bem como que isso rolou. E aí o Matheus nasceu. E assim que o Matheus nasceu, a maioria das pessoas teriam deixado esse sonho de morar fora pra lá, tal. Agora com o filho pequeno, a gente tem que se estabilizar, né?
Não, a gente, muito pelo contrário, a gente continuou pensando nesse projeto de morar fora. Agora com o filho pequeno, aí que a gente queria mesmo morar fora. E aí a gente começou a se planejar fazer isso agora com uma criança pequena. Como a gente vai fazer isso com uma criança pequena. E a gente começou a mudar algumas coisinhas, começou a estudar outras coisas. Nós fizemos em 2020 um curso de nômades digitais com o primeiro casal de nômades do Brasil, o Vini, maravilhoso. E esse curso abriu a nossa mente para muita coisa. Aí a gente entendeu quais seriam os nossos próximos passos, mesmo tendo uma criança, o que a gente precisava fazer. E a gente começou a mudar outras coisas do nosso planejamento e a ver outras profissões. Porque o que a gente estava pensando talvez não desse tão certo, porque a gente já tá com uma criança, e aí vamos supor, se eu vou ser babá de alguém, se ele vai trabalhar numa cafeteria, num Starbucks da vida, tipo, e a criança fica com quem? E aí, tipo, né, a gente, pai de primeira viagem, não sabia como tudo isso ia funcionar, a gente começou a pensar em outras formas, e foi aí que a gente entrou no marketing digital e começou a trabalhar com marketing digital. Aí não, na verdade, não, pulei uma parte, estou esquecendo um detalhe importante. Um pouco antes da gente começar a trabalhar com marketing digital, eu fiquei grávida da Gigi. A Giovana foi planejada, o Matheus não tinha sido planejado, a Giovana a gente já tava meio que querendo. Então a gente combinou que se o Matheus fizesse 2 anos e eu não tivesse ficado grávida de novo, a gente não ia ter outro filho. Então, 1 mês depois dessa conversa, eu já estava grávida da Giovana. Acho que era pra ter, né? E aí, assim que eu fiquei grávida da Giovana, a gente começou a estudar marketing digital. Quando a Giovana nasceu, eu fui mandada embora da empresa por conta da pandemia. Eu não sei nem se pode falar essas palavras no Instagram, acho que barra. Enfim, já falei, não vou repetir. E aí, eu fui mandada embora da empresa assim que eu voltei da licença maternidade. E tudo bem, porque era meio que isso que a gente queria, a gente já tava jogando isso pro universo há muito tempo. E aí a gente começou a planejar forte mesmo a nossa viagem. A gente tava com 2 pequenininhos e eu brinco que desde o dia que eles nasceram eu já comecei a criar pequenos viajantes. Porque desde bem bebezinhos a gente sempre falou muito de viagem para eles, mostrou muito desenho que mostrava coisas de viagem. Então, ele sempre foi introduzido muito esse lance de viajar para eles. Acho que por isso que eles gostam tanto e não estão sentindo como uma coisa negativa, sabe? Ainda mais criança, a gente tem essa preocupação. E eles estão super de boa, mas eu vou falar mais sobre isso também, que me perguntaram várias coisas sobre isso aí. E, enfim. E aí a gente planejou, mudou toda a nossa vida. O Patrick começou a trabalhar com consultoria de cidadania italiana, até porque ele conseguiria trabalhar 100% online. Então, os clientes dele, desde o Brasil, ele já atende a grande maioria 100% online. Então, já estava com uma profissão aí que a gente conseguiria manter durante a viagem. Eu comecei a fazer gestão de rede social, que é uma coisa que eu sempre amei. E escrever conteúdo para blog, e eu sempre gostei muito dessas coisas, então eu comecei a fazer isso nessa época. Tinha sido mandada embora, então a gente estava estudando marketing e eu comecei a fazer esses serviços. Ainda faço alguns de vez em quando, mas aí a gente viu que tava ok, tipo, o que a gente estava recebendo tava bacana, daria pra gente começar a fazer, mas tinha que ficar melhor. E é engraçado porque geralmente os vídeos e todo mundo fala na internet que saiu para viajar, vendeu tudo no Brasil e foi viajar o mundo. Não, a gente fez completamente o contrário. A gente sim vendeu o nosso apartamento, mas a gente comprou uma casa no litoral de São Paulo, no litoral paulista, como um investimento mesmo, para alugar para Airbnb e a gente ter essa renda durante a nossa viagem, ter uma renda ali, tipo, e também ter uma casa no Brasil, que era uma coisa que eu já tinha dito que eu queria. Mesmo se a gente fosse morar fora, eu queria ter pra onde voltar, então a nossa casa tá lá bem bonitinha. E as coisas foram se encaixando. A gente, por tantos anos, foram
por quase 10 anos a gente planejando isso e desejando isso, as coisas chegaram num ponto que elas não tinham mais como dar errado. Tudo começou a se encaixar e foi ficando tudo muito perfeitinho pra gente estar onde a gente tá hoje. E aí a gente, lógico, teve um planejamento financeiro, a gente sempre foi de... A gente não foi de sair gastando, tudo mais, a gente sempre economizou muito por conta dos nossos objetivos. A gente, lógico, se privou de bastante coisa antes, mas hoje a gente consegue aproveitar tudo do jeito que a gente tinha pensado lá atrás, então valeu super a pena, porque não adianta só a gente querer aquilo e não correr lá, tipo, né, dar aquela correria atrás para poder receber isso lá na frente. A gente fez isso. E, enfim, quando as crianças nasceram, pra gente, elas nunca foram um empecilho de, nossa, agora a gente tem 2 filhos, a gente não vai conseguir viajar mais. A gente nunca teve esse tipo de pensamento. Inclusive, quando me mandam mensagem falando, eu tenho filhos, acho que eu não consigo, deve ser complicado. Isso nunca passou na nossa cabeça. Então, quando eu leio algumas de vocês falando isso pra mim no direct, eu tento, eu juro, eu tento entender aonde algumas pessoas veem a criança como um empecilho. E eu não consigo entender, porque isso nunca passou na minha cabeça. Eu sempre via como lado positivo, tipo, as crianças vão estar viajando, tipo, é sensacional, vai passar perrengue, sei lá, sabe? Vai, mas é o legal, assim, o da viagem, é tudo que acontece, todas as coisas boas, os perrenguinhos, tudo faz parte, é um contexto, assim, é o que vira história, é o que vira memória, e é o que a gente leva pra vida. Então, a gente sempre criou as crianças já com essa ideia. A gente sempre falava pra eles que a gente vai viajar, quando vocês estiverem maiorzinhos, a gente vai viajar. Não pelo fato deles estarem maiorzinhos, porque como a gente estava se planejando, lógico que eles iam estar um pouquinho maiores, então a gente falava com eles maiorzinhos. E eles sempre animadões, sempre animados com a ideia. E aí, peraí que agora eu nem sei que parte da história que eu tô... Que parte da nossa... É muito difícil falar da minha vida assim. E, enfim, e aí a gente se planejou, super planejou, papapá, tarará, tudo mais. Até que a gente tava morando nessa casa que a gente comprou no litoral de São Paulo. A gente tava fazendo reforma lá. A gente acabou ficando morando lá mais do que a gente tinha planejado. A ideia era ficar pouco tempo. A ideia era que a reforma terminasse rápido. Mas, né, pedreiro... Enfim, melhor nem... Não vamos puxar assunto. Mas aí demorou muito mais do que a gente tava planejando. E aí a gente veio começar a nossa slow travel. Por quê? Como vocês já entenderam, era um sonho nosso desde quando a gente foi morar na Nova Zelândia em 2014. E a gente não tinha um destino exato que a gente queria ir. A gente queria começar a viagem sentindo o que ia rolar. A gente veio primeiro pra França, de cruzeiro. Como vocês sabem, eu já falei na última live. Se não viu ainda, assiste, porque vale muito a pena, financeiramente falando. A gente viu esse cruzeiro que chegava pela França, então por isso que a França foi o primeiro destino. A nossa ideia inicial era ficar na França 10 dias. A gente ia ficar lá só esse período porque eu queria muito ir pra Disney e, lógico, as crianças também. Então, a nossa ideia era ficar lá 10 dias e a gente acabou ficando 20 porque as coisas já começaram a acontecer de um jeito que a gente não tava esperando, mas ao mesmo tempo que tava sendo muito bom. Desde o começo da viagem, acho que desde a hora que a gente pisou na França, oportunidades começaram a aparecer na nossa vida e as coisas começaram a acontecer como elas tinham que ser e a gente não fazia ideia. Então, quando a gente chegou na França, a gente já sabia que a gente ia ter que vir pra Inglaterra em algum momento, porque a gente ia cuidar do Stripes, o nosso lindo favorito. Inclusive, eu vi que a Paty entrou, não sei se ela tá mais. Mas o nosso fofo, ele é nosso fofo. Ele é dela, mas ele é nosso fofo. Então, a gente sabia que a gente ia ter que vir pra Inglaterra em algum momento. E então, as coisas começaram a ir se encaixando sozinhas, assim. Então, a gente ficou 20 dias na França, que foi muito bacana. As cidades que a gente passou foi muito legal.
E aí, quando a gente veio pra Inglaterra, já foi pra fazer house sitting, pra ficar na casa da Paty e do Oli cuidando dos Stripes. E foi aí que começou essa vida de house sitting pra gente, que tá sendo super bacana, porque a gente tá vivendo experiências incríveis, assim. E foi aí que a viagem tá... É difícil falar da viagem em si, porque a viagem é tão recente, fez um pouquinho mais de 2 meses que a gente começou essa viagem, mas ao mesmo tempo já parece que faz uns 2 anos que a gente tá viajando, porque já aconteceu tanta coisa. A gente já viveu tanta coisa, a gente já mudou a nossa mente de uma forma tão louca que parece que faz muito mais tempo que a gente já tá viajando. Os nossos planos. Eu vou falar o que a gente tem em mente hoje, né? Porque amanhã eu não sei mais. Mas a nossa ideia, quando a gente saiu do Brasil, era: vamos viajar um tempo e depois nós vamos mudar pra Itália. Por quê? O Patrick tem cidadania italiana, as crianças têm cidadania italiana. Eu posso morar no país por matrimônio. Esse papo de cidadania italiana, a gente fala com ele, qualquer dia a gente faz uma live, se alguém tiver dúvida. Ele pode contar tudo pra vocês, que ele é o cara da cidadania. Mas, enfim, ele e as crianças têm cidadania, então a nossa ideia era viajar um tempo e ir pra Itália. A gente vai morar lá. Em algum momento isso vai acontecer, em breve a gente vai pra lá. Mas a gente deu uma esticada no período antes de ir pra lá, então a gente vai ficar na Inglaterra pelo menos até outubro. Outubro, né? O homem das datas. Eu sou péssima mesmo de data. Então a gente vai ficar na Inglaterra até outubro. E ano que vem estaremos na Itália em algum momento. Vai rolar alguma coisa antes aí, mas depois eu conto. E aí, assim, tipo, a gente planejou muito, mas quando a gente chegou aqui as coisas começaram a mudar de uma forma muito bacana. Então hoje eu posso dizer que nós estamos nos hospedando 100% house sitting, porque a experiência da primeira casa do Stripes foi incrível e a gente viu quanto foi bom para as crianças, porque a gente pôde comparar. Esses 20 dias com eles na França, a gente ficou em Airbnb. E a gente ficou 3 semanas com Stripes. E a diferença é gritante, assim. Porque um Airbnb é uma casa sem vida, né? Vamos combinar? A pessoa coloca os móveis lá, alguns utensílios, que a pessoa vai ficar pouco tempo, vai usar. E a casa não tem vida de nada. Tipo, tem uma televisão, camas e afim. E quando você tá na casa de uma pessoa que vive ali, não só pela questão de tudo que tem na casa, mas você tem um bichinho ali, você tem uma vida. Você tem essa troca com ele e é muito gostoso. E as crianças ficaram, assim, completamente diferentes do Airbnb. No Airbnb, eles brincavam, viam TV, a gente faz as atividades de homeschooling com eles, mas é muito diferente. Porque tem essa interação, tem um bichinho pra cuidar. Aí, quem vai dar comida hoje? Quem vai fazer aquilo? Vamos levar pra passear. E vai todo mundo junto, leva pra passear, interage. Então é muito diferente. Pra quem tem criança é muito incrível. A gente viu o quanto isso é incrível. Agora a gente tá numa outra casa cuidando de um cachorrinho e uma gatinha. Logo, logo vocês vão ver isso nos stories também. Eu tô tentando ao máximo adiantar os stories pra gente emparelhar o tempo real com o tempo dos stories. E é muito enriquecedor, assim, o quanto eles estão aprendendo com os bichinhos em relação do cuidado, da atenção, do não pode deixar a porta aberta pra ele não sair, não pode mexer nisso. Tipo, eles estão aprendendo muito, assim, estão evoluindo, tipo Pokémon. Eles estão evoluindo, tipo um Pokémon, assim. É que o Matheus assiste muito Pokémon, então eu tô com Pokémon na cabeça. Mas é muito enriquecedor. Então, pra gente hoje, a finalidade da nossa viagem é conhecer lugares, cidades que até ontem a gente nem sabia que existia, cuidar dos bichinhos por aí, tipo, e viver essa experiência maravilhosa que a vida tá colocando assim na nossa frente e a gente tá simplesmente aproveitando.
Eu tenho umas perguntas, eu vou me embananar toda aqui na história da nossa vida, como ela é, quem somos nós na fila do pão, porque falar da gente é esquisito. Mas eu vou pegar as perguntas que vocês mandaram na caixinha e aí eu consigo acrescentar o que faltou aí na história da vida, tá? A Nanda tinha mandado que não ia conseguir participar, mandou beijo. Vou mandar beijo pra ela, vai ver depois. Beijo, Nanda. Vocês venderam tudo no Brasil pra viajar? Isso eu já falei, não, a gente não vendeu, muito pelo contrário. A gente vendeu pra comprar casa, pra pôr pra alugar no Airbnb. Então, a gente tem casa no Brasil, tá? Temos casa lá. Quanto tempo vocês planejaram a viagem? Olha, que nem eu falei, eu acho que foi quase 10 anos. Quase 10 anos planejando, mudando a vida, mudando o trabalho, mudando tudo pra estar aqui hoje fazendo o que a gente faz e vivendo o nosso sonho. Então, a gente planejou muito tempo. O que vocês faziam antes de viajar? Trabalho. Então, isso. Patrick, consultor de cidadania italiana, e eu gerenciava redes sociais. Hoje em dia, gerencio muito pouco, mas era isso que a gente fazia. E a galera aí que entende um pouco de marketing digital, eu fazia lançamento. O Patrick era meu expert e eu lançava ele também nas redes sociais. Até ele ser clonado e perder tudo. Ó, internet. Como vocês prepararam as crianças? Também falei um pouco, né? Desde que eles se entendem por gente, eles são preparados para serem viajantes. Pode parecer um pouco loucura isso, né? Mas é um fato, assim, porque como era um objetivo muito grande na nossa vida, a gente tinha na nossa cabeça que quanto antes a gente começasse a preparar as crianças, independente se fosse dar certo ou não, seria melhor para eles. E realmente, como a gente preparou eles muito cedo, e esse preparar são coisas pequenas, tá, gente? A gente não ficava consumindo a mente deles, vocês vão ser viajantes. Não isso. A gente comentava, mostrava vídeo, detalhes, sabe? Falava sobre como era quando a mamãe trabalhava no avião, por que as pessoas viajam, por que é legal viajar, esse tipo de coisa. E a criança vai consumindo aquilo, ela vai entendendo, e quando ela realmente vai pra viagem, ela já tá preparada, tá pronta. Que mais? Deixa eu ver. As crianças iam pra escola no Brasil. O Mateu ia pra escola no Brasil. Ele frequentou a escola 1 ano. Na verdade, ele foi muito pouco, porque foi no meio da... Eu não sei se pode falar. Vou falar de novo, na pandemia. E aí ele fazia online. Ele amava. E a Giovana não, porque ela era muito pequenininha ainda, não tinha idade. E a gente nunca mandou eles pra creche. Então, graças a Deus, a gente nunca precisou mandar. Mas o Mateu ia. Quando a gente mudou de São Bernardo, o ABC Paulista, e foi pro litoral, a gente não mandou mais o Mateu pra escola, porque a gente já tava nessa de daqui a pouco a gente vai embarcar pra viagem. Então, como a gente não sabia quanto tempo logo vai acontecer, daqui a pouco, tal, não sei o quê, a gente não colocou. Mas o Mateu, ele chegou a frequentar alguns meses de escola presencial e depois online. E ele amava. E hoje a gente faz homeschooling com os dois. Então, a gente tem as atividades, às vezes eu faço os desenhos para eles fazerem atividades. Tem várias coisinhas que a gente usa com eles de homeschooling, até para quando eles forem para a escola eles não estarem tão atrasados. Então, ensinar alfabeto, os números, algumas coisinhas, a gente tá virando professor. Tentando, coitados. Mas a gente tá conseguindo ensinar eles algumas coisas pra eles não ficarem... Lógico que também a viagem ensina absurdamente, né?
Tipo, eles aprendem muito no dia a dia, vendo as coisas, vivendo as coisas, estando nos lugares que as coisas aconteceram. Então, isso é um aprendizado, assim, né? Sem discussão. Mas, lógico que também todos os dias, a gente tem um tempinho pra ensinar eles algumas coisas. Eu vou compartilhar mais isso nos stories com vocês. Que mais? Como as crianças estão em relação às várias mudanças de casa. Eles estão amarradão. Eles gostam. Eles também não ficam tristes quando a gente sai de uma casa. Eles ficam, lógico, que nem quando a gente saiu de Ipswich, lá na casa do Stripes, eles ficaram super preocupados, porque o Stripes tinha ficado meio xoxinho no dia. Acho que ele tava sentindo que a gente ia embora, então ele tava mais baixo astral. Então as crianças ficaram realmente preocupadas se ele tava bem. Mas a Paty foi uma fofa, mandou foto com ele, e aí as crianças ficaram mais calmas. Mas eles gostam de mudar, porque a gente fala pra onde a gente vai, o que tem lá, o que a gente vai fazer na cidade, então eles já ficam empolgados. Então quando a gente muda, assim, eles estão alvoroçados e estão querendo mudar. O fato de mudar de muitas casas não é um problema pra eles, até porque cada casa tem uma coisa que eles querem fazer. Ou na casa tem brinquedo, ou na casa tem, sei lá, quintal. Cada casa vai ter uma coisinha que eles vão gostar muito, então pra eles é sempre alguma coisa interessante. Não tá sendo um problema. Quais países vocês vão morar? Então... boa pergunta. A gente não sabe exatamente, a gente sabe que a gente já ficou 20 dias na França e estamos na Inglaterra. Passamos por algumas cidades, mas, assim, quais países, assim, a gente não tem uma lista exata ainda. A gente sabe que em algum momento a gente vai pra Itália, que a gente vai ficar por lá, mas essa pergunta eu vou ficar devendo. Daqui uns 2, 3 meses eu volto pra falar os países que a gente morou, tá bom? Quanto tempo vocês estão juntos? Quem? Gente, quanto tempo a gente tá junto? A gente tá junto há muito tempo. Há 14 anos, né? A gente tá junto há 14... Vocês fazem essas perguntas pra mim, eu tenho que responder na lata. Eu não lembro, que cara fico. A gente tá junto há 14 anos, é muito tempo. Vocês já tinham viajado pra fora? Já. Eu já tinha morado 1 ano em Nova York, que eu fui babá lá, era au pair, cuidava de 2 crianças. Foi inclusive lá que eu aprendi como não criar um filho. Que louco. Não vou falar mal de ninguém, não. Mas foi lá que eu aprendi como não criar um filho. Eu fui babá por 1 ano lá. Isso faz tempo. E a gente foi juntos pra Austrália e morou na Nova Zelândia. Só, né? Só. Como é a rotina de vocês, principalmente das crianças? A rotina, dia a dia, sim. Bom, a gente acorda. A louca, né? Não sei, a rotina é normal. A gente tá ficando em cidades pequenas. Então, os pontos turísticos são igrejas, museus e coisas do tipo. A gente também não é muito essa vibe de ponto turístico, não. Quando a gente foi pro centro de Paris, a gente até foi ver a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e o Arco do Triunfo. Mas foi aquela visita bem assim, tipo, o Arco do Triunfo, vamos tirar uma foto pra guardar, né? Que tem que ter registrado. Pá, pronto, vamos embora, vamos. Tipo, a gente é meio de boa pra esse negócio de ponto turístico, a gente dá mais valor pra andar pelas ruas e ver os lugares como eles são, do que ficar só olhando um ponto turístico ou só... Enfim, a gente é meio assim. Então, como a gente tá morando nas casas agora, a gente tem uma rotina de casa. A gente acorda, toma café da manhã, aí pega um computador, vai trabalhar, né? Precisa trabalhar, né, meu povo? Tem que fazer dinheiro. E as crianças ficam brincando. E aí, de manhã ou às vezes à tarde, a gente faz atividade de homeschooling, almoça, e às vezes sai pra dar uma volta na cidade, às vezes simplesmente fica em casa. É rotina igual qualquer pessoa de
de rotina. Só que, lógico, quem trabalha fora vai trabalhar, tal, a gente tá sempre com as crianças, sempre em casa. Então, a gente tá sempre junto, vivendo a rotina ali junto do dia a dia numa casa normal, cuidando dos bichinhos agora, levar pra passear, é isso. A rotina é normal. Qual o maior objetivo de vocês? Ó, a Lana pegou pesado. Maior objetivo. Essa eu vi agora, não tinha visto. Essa não tava preparada. Maior objetivo de vocês. Bom, eu acho que hoje o nosso maior objetivo é conseguir viver tudo que a gente tinha planejado, assim, de poder passar para as crianças o máximo que a gente conseguir de experiência e de momentos em família. Eu quero muito que eles cresçam e eles lembrem desse tempo, assim, de quando a gente simplesmente estava viajando junto e estava junto todo o tempo e vivendo coisas muito legais, assim. E eu acho que o objetivo é estranho. Eu não consigo ver como um objetivo agora. Eu acho que o maior objetivo que a gente tá vivendo. Então, eu acho que agora o objetivo seria fazer dar certo, sabe? Tudo que a gente conseguir fazer pra dar certo e pra ser incrível e pra viver mesmo. E isso, eu acho. Eu não sei. É porque a gente tem mudado a nossa mente de uma forma. A gente vê as coisas de uma outra forma de quando a gente ainda tava pra embarcar nessa viagem. E a gente quer muito viver intensamente essa experiência, assim. Já tá sendo muito incrível, com 2 meses de viagem, tá sendo muito incrível. E a gente quer que continue sendo muito incrível. Então, eu acho que o objetivo é manter, assim, uma viagem intensa e leve e, ao mesmo tempo, muito prazerosa, principalmente para as crianças, assim, muito. A gente quer que seja muito incrível para eles. Acho que isso, nossa, que profundo, né? Pensam em voltar para o Brasil? Estão de licença-prêmio ou algo parecido? Não sei o que seria uma licença-prêmio. Mas acho que é alguma coisa de emprego, tipo não remunerar essas coisas, né? Olha, pensar em voltar para o Brasil, não pensamos, não temos ideia de voltar para o Brasil. A não ser para visitar a família. Mas, caso contrário, não. A gente, depois desse tempo viajando um pouco, a gente vai pra Itália, então a ideia é não voltar pro Brasil. E não estamos de licença, que nem eu falei, né? Hoje nós dois trabalhamos 100% online, então estamos tranquilos. Que última perguntinha que tinha aqui. Já pensaram em morar em algum lugar que visitaram? Não. Dos lugares que a gente passou esse período, 2 meses, foram poucos, foram algumas cidades. A gente amou muito mesmo, de verdade. Assim, acho que todas a gente amou muito. Umas um pouco mais que outras, mas a gente amou todas. Mas não seriam cidades que a gente moraria. Não sei se porque cidades menores. Eu não tenho nada contra cidades menores, eu adoro, inclusive eu amo esse período que a gente tá passando nessas cidades menores. Mas eu acho que pra morar, tipo, vamos ter uma casa e ficar aqui, morar, eu acredito que a escolha, assim, seria uma cidade um pouco maior, assim, que nem a cidade que a gente tá, tem 2 mercados numa avenida, tipo, ela é bem pequenininha. Então, eu não moraria numa cidade assim, então... não tem um fantasma atrás de mim, é uma gata, não se assustem. Né, Meg? Que aparecer é parecida, ela é toda charmosa, fazendo charme pra vocês. Então, assim, eu não moraria numa cidade tão pequenininha. Eu moraria numa cidade um pouco maior, de repente com mais estrutura e mais coisa, né? Sei lá, tipo... Enfim, alguma coisa assim. Mas todas as cidades eram maravilhosas. Eu acho que eu respondi tudo. Alguém que estará online comigo quer fazer alguma pergunta? Lindos, aproveitem.
Mas é isso. É muito esquisito falar da gente mesmo, contar a nossa história. Lógico, se eu fosse contar detalhes, assim, com esse breve resumo, parece que foi tudo muito fácil, né? Mas com detalhes demoraria umas 8 horas de live e vocês se entenderiam muito mais com uma riqueza de detalhes. Mas como eu não vou segurar vocês aqui falando de mim mesma e da minha família muito tempo, é basicamente isso. Se rolar alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. Não derruba minha câmera, não faz a louca, Meg. E vocês vão dar uma breve sacudida. Meg está sacudindo aqui o celular. Mas é isso, assim. Acho que a base de tudo, na verdade, foi o planejamento e a organização e a vontade, assim. Quando a gente tem um objetivo, a gente não pode ficar mudando muito a rota do caminho do objetivo. E a gente, com certeza, buscou fazer isso e fez. As crianças em momento nenhum foram um empecilho, muito pelo contrário. Eu acredito de verdade que a gente só tá aqui hoje porque a gente teve eles, porque, como vocês puderam perceber, a gente ficou muito tempo planejando para realmente sair do papel, e esse sair do papel só aconteceu quando a gente teve certeza que queria dar uma vida diferente para os nossos filhos. Então, com certeza, um dos grandes motivos da gente estar aqui hoje é eles. E o que vai ser daqui pra frente, eu sinceramente não sei. Eu só sei que tá sendo muito bom. E... Ai, que sapeca. Toma vergonha nessa cara, Meg. Olha isso, gatos. Sapecas demais. E é isso, eu acho que tá sendo incrível a experiência que a gente tá vivendo e eu quero que continue assim. E a gente tá fazendo por onde pra continuar. E sei lá, e se você estiver assistindo e você tem vontade de viajar e não sabe por onde começar, é isso. A base é planejar, ter o objetivo e seguir o caminho que vai... Uma hora não tem mais como, tipo, vai dar certo e acabou. E é isso, espero que vocês tenham gostado da live. Eu não vou mais tomar muito tempo de vocês. Obrigada pela presença. Deixa eu vi todo mundo que entrou aqui. Beijos pra todo mundo. Maravilhosos. Aquela família tá em peso. Fernanda, a Larissa, Lari, a cunhada, a Ju, até minha sogra tá aqui. Oi, tia! Tony, a Pati, Diane, a Pri, minha amiga de infância, gente. Ai, maravilhosa. A família Balacilar. Oi, family. Professor Braga. A Má. Má, manda beijo pro Gui. E pro primo. Vixe Maria, uns nomes difíceis. Franchuantes. Desculpa, Fran. Beijo pra você. E a Debs. Gente, obrigada. Obrigada pela presença. Bom descanso pra vocês. Se cuidem. Beijo, obrigada. Beijo. Oi, 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 família. E é isso. Se rolou alguma dúvida aí, viu a live depois, quer perguntar qualquer coisa, pode colocar nos comentários que eu vou respondendo. Foi uma live mais de bate-papo mesmo, porque falar da gente é meio, né? Na verdade, eu nem ia fazer uma live falando da gente, vocês que pediram, então... Vocês pediram, é uma ordem, então tá aí. Mas se rolar alguma... Tá balançando, né? Vocês sabem quem é, né? Que tá balançando. E é isso. Beijinho. Obrigada. Até a próxima.